Hoje nós vamos estudar Gênesis 2, do 4 ao 25, e vamos iniciar fazendo uma leitura bíblica do 4 ao 6. Gênesis 2, 4 ao 6. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então, esses detalhes nós não vemos na primeira descrição, no capítulo 1 de Gênesis. Esses detalhes, eles foram apresentados a Moisés de três formas: revelação direta de Deus, relatos escritos do povo de Israel e a tradição oral, né? Esses detalhes Moisés recebe da revelação de Deus como? Como que Moisés recebe da revelação de Deus? Em Êxodo 24:12, nós vemos Deus falando com Moisés e dando para ele as tábuas da lei. Ali nós vemos que Deus, ele recebe de Moisés a revelação da lei de Deus, né? Ele recebe para passar para o povo. Assim, formula-se a ideia de outras coisas que Deus também deu para Moisés, né? E nós sabemos, nós já vimos em outros vídeos, que nós cremos que Moisés escreveu Gênesis e Moisés escreveu o Pentateuco. Amém? A tradição oral, ela se forma como? De pai para filho. Uma coisa interessante é que não passou muitas gerações até chegar a Moisés, a Moisés. Por quê? Porque Adão, ele viveu na mesma época de Matusalém. Matusalém e Adão teve uma convivência de 243 anos juntos. Então, todo o relato da criação que Adão, irmãos, que caminhou com Deus, que andou com Deus, que conversou com Deus, que vivia no Éden, que via o rio Pison, Eufrates, viu todas as coisas, deu nome aos animais. Adão que sabia detalhes da queda, detalhes da criação, teve convivência com Matusalém durante 243 anos. É só você ver a idade que eles viveram no livro de Gênesis. Matusalém, ele viveu cerca de 98 anos, sabe com quem? Com Sem. Sem era filho de Noé. Sem, filho de Noé, também viveu com Noé, né? Lógico. Só que Sem, ele viveu muito tempo. Sem viveu 600 anos. 98 anos, cerca de 98 anos antes, 100 anos antes de subir a arca, e depois ele viveu mais 500 anos. Então, Sem provavelmente conheceu Matusalém, porque eles são contemporâneos. Matusalém, contemporâneo de Adão. Sem, contemporâneo de Matusalém, né? Então, depois que Sem sai da arca, ele vive mais 500 anos. Sem vive, para vocês terem uma base, até a chegada de Abraão. Na verdade, Sem, ele vive até o nascimento de Jacó. Imagine isso. Nasce Abraão, Isaac, Jacó e Sem, o homem que sai da arca junto com seu pai, seu irmão e suas mulheres. Ele estava vivo já ainda na época de Jacó. Então ele provavelmente essa tradição oral ela foi muito fácil entre eles, porque personagens que viveram, Sem subiu na arca, Sem desceu da arca, Sem viu o pai dele construindo a arca, né? Detalhes perfeitos que passavam de geração em geração, e não foi muitas gerações, porque se Abraão conheceu a Sem, Isaac, Jacó conheceu a Sem, né? E nós vemos que Sem, ele vive 500 anos. O Levi, filho de Jacó, viveu 137 anos. E Levi foi para o Egito com Jacó, com
Jacó, José e todos os seus irmãos, 12 irmãos, né? Levi Moisés era da tribo de Levi, né? De Levi veio Coate, que viveu 133 anos. 133 anos. E na maioria, assim, do tempo, eles tinham filhos de 30 a 34 anos, 29, 30, 34, pode ver lá. Então, quer dizer, se Sem teve filho, vai, há 30 anos, depois ele vive muito tempo, né? Porque Sem viveu 100 anos antes de entrar na arca, depois viveu 500 anos, né? Aqui. Então, se ele teve filhos ali por volta de quando saiu da arca, ele viveu mais de 500 anos com os filhos dele, com a geração dos filhos dele, foi indo, até chegar a Abraão, Sem ainda estava vivo. Levi teve ali na faixa de seus 29, 30 anos filho, mas viveu mais 137 anos. Levi, um filho de Jacó, veja bem, viveu 137 anos, quer dizer, ele viveu mais 100 anos após que ele teve filhos, né? Então você pensa, Coate, ele nasceu, mas ele é filho de Levi, né? Então ele teve filho mais ou menos por aí, com uns 30 anos também. Coate viveu 133 anos. Anrão, que é filho de Coate, viveu 137 anos. E Anrão é pai de Moisés. Então nós vemos que não tem tanta, porque a pessoa tinha filho com 30 anos, mas vivia mais 100, vivia mais 200 anos. Então ia gerações, a história era viva no meio desse povo. A história era viva no meio desse povo. Então a tradição oral se vem dessa forma. E também o povo de Israel tinha costume de relatar as coisas por escrito. Nós vemos esse costume deles em Josué. Vamos por lá em Josué 10:13 fala assim: ó, o sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jassar: o sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro, não se pôs. Em 2 Samuel também, ó, 2 Samuel 1:18. E ordenou que se ensinasse aos homens de Judá este lamento do arco, que foi registrado no livro de Jassar. Então, o que é esse livro de Jassar, ou Jazar, né? Então, outro nome também que eles costumam falar. Esse livro se perdeu, esse livro não se tem mais eles. E esse livro relatava alguns fatos históricos do povo de Israel. Então, eles tinham esse costume também de escrever todos os seus relatos históricos, né? Então, Moisés recebe esses detalhes de Deus, revelação direta de Deus, da tradição oral, que é muito forte a tradição oral, e também dos relatos escritos. Amém? Glória a Deus. Bom, vamos ler agora do 7 ao 17. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para o lado leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boa para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No jardim nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e também a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então nós lemos agora do 7 ao 17. Deus formou o homem.
do pó da terra. Outro detalhe que nós não temos com tanta riqueza no capítulo 1. Deus forma o homem, essa palavra formou se dá como se fosse um artesão, alguém que pega com a mão e molda o homem, molda detalhes do homem, né? Nós percebemos que se nós olharmos para nossas mãos, nós vemos que é rica em detalhes. Fecha e abre sua mão, olha para ela, é rica em detalhes. Olha para os seus braços, olhe no espelho para os seus olhos. Então são muitos detalhes que o homem tem. E o que é incrível é você pensar em Deus se pondo no papel de um artesão. Alguém que tinha poder de criar tudo pela palavra, que até o momento tudo que Deus disse foi feito. Nesse momento ele não quis fazer assim, ele quis moldar o homem com as mãos. Qual a importância disso para você? Olhando para você, saber que Deus te formou como um artesão, não simplesmente decretou e você criou vida, assim como ele fez com todas as coisas, né? O como que é o seu olhar para você? Como que é o seu olhar agora para o seu próximo, sabendo que Deus o formou com as próprias mãos, né? Como se fosse um artesão, esse que dá essa palavra formou, né? Então quer dizer um mestre artesão, não é qualquer artesão, é alguém que sabe de todas as coisas e moldou essa pessoa de dentro para fora. Como olhamos para nós, como olhamos para o nosso próximo, como olhamos para os nossos pais, para os idosos, para os nossos avós, para os bebês, qual que é o olhar que temos que ter agora para essas imagens e semelhança de Deus, que Deus deu tanta importância assim, que veio o próprio Deus e moldou o homem do barro. Salmos 139, 14 fala assim: Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tua obra são maravilhosas. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em segredo fui formado e entretecido com nas profundezas da terra. Glória a Deus. Nós estamos falando de um Deus que te formou com a mão, né, que conhece você de dentro para fora, aonde em sua presença não tem como você e eu esconder nada. Não tem como. Os olhos dele são como chama de fogo. Revela todas as coisas. Ele nos enxerga não como os homens vê, com aparência, mas ele nos enxerga desde o coração, desde as entranhas, desde os ossos, medulas. Tudo é dividido diante de Deus. Deus sabe todas as coisas de mim e de você. Não adianta não querermos ser sinceros diante de um Deus criador maravilhoso que deu tanta atenção para mim e para você e te conhece até antes mesmo de você abrir a boca. Ele sabe que você e eu vai falar glória a Deus. Né? Esses salmos reflete o louvor a Deus por essa grandeza dele. Né? Deus, ele é um Deus de relacionamento. Né? E esse capítulo 2 ele vai tratar do relacionamento entre Deus e o homem e a mulher. Né? Isso que dá a importância maior desse capítulo 2 de Gênesis. Feito do barro, você e eu, feito do barro. O barro demonstra o quê? Que o valor não está na aparência do homem, né? Não está na forma de seu corpo, não está nos seus componentes físicos, está sim em sua qualidade, em sua essência, em o que você tem dentro de você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Aí eu pontuo o valor que você tem. Não é sua altura, se você tem pouco cabelo igual eu, ou se tem bastante, se você tem ou não bigode, se a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, não é nenhuma qualidade física que demonstra o teu valor. O teu valor se dá por você ser imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus, por isso que foi feito do barro. Versículo 8. Deus planta um jardim
Nós vemos agora como que esse relacionamento de Deus com a criação se estreita, porque agora Deus vem e planta um jardim para o homem. Né? Não sei porquê, mas a Bíblia não fala, Deus falou, haja um jardim. Deus fala, a Bíblia fala que ele planta um jardim para o homem. A antiga civilização babilônica, eles tinham esse nome Éden, né? Porque esse jardim foi plantado no Éden, como a terra verde e farta que fluía água. Eles chamavam de Enedu. Era um magnífico jardim paradisíaco onde Deus tinha comunhão com o homem que fora criado. Versículo 9. A árvore da vida, que é um símbolo da vida eterna lá em Apocalipse, que aonde se fala dos novos céus e nova terra. Lá em Apocalipse vemos a árvore da vida como esse símbolo da vida eterna, onde ela dava 12 frutos, né? Todo mês ela dava um fruto, incessantemente, não tinha parado, acabava o 12º, voltava no primeiro, 12 frutos que geravam vida, símbolo que a vida seria eterna, né? Onde fluía o rio da vida, né? Que esse rio da vida, para mim também, é um símbolo onde vai ter a vida eterna, né? Porque é um rio que não tem uma nascente própria lá, no, ela flui do trono de Deus, né? Ela não tem uma nascente comum como os rios da terra, ela flui do trono de Deus. Então, simboliza que a vida é eterna, né? E pela árvore da vida, você olhando para ela, e também olhando para o trono e o rio, que a vida flui de Deus, né? Flui de Deus. A vida flui de Deus para a eternidade, nesse novo céu e nova terra. Essa árvore da vida, ela simbolizava isso. Algumas pessoas acreditam que Adão até comeu da árvore da vida, ou comia, né, para se alimentar enquanto ele estava no Éden, antes de pecar. Amém? Alguns teólogos, eles acreditam assim. Eu não duvido. Pode ser que sim. Não é que comeu um fruto iria viver a eternidade, mas ela era um símbolo da vida eterna. Enquanto ele estava ali com ela, enquanto ele estava se alimentando dela, ele tinha a vida eterna, né? Jesus Cristo é assim nossa vida hoje, né? Nós estamos com ele, nós estamos nos alimentando da vida. Ele proporciona a vida eterna para nós hoje, né? Tudo é Jesus. Jesus fala que as escrituras testificam dele, né? As escrituras testificam de Jesus. E nós não podemos esquecer isso, que isso é palavra do próprio Jesus. Jesus falou ex cátedra. Amém? Glória a Deus. Então, existia também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore foi colocada como teste para o homem. Talvez dado esse nome para que ela, além de dar o conhecimento do mal, ela também revelava o bem e o mal. Essa árvore é do bem e do mal. Conhecimento, o nome dela é o árvore do bem, conhecimento do bem e do mal. Se o homem não come e obedece, demonstraria a obediência e a bondade do homem. Se o homem desobedece, mostraria a maldade e a desobediência do homem. Deus tinha colocado todo tipo de árvore no jardim, boas e agradáveis aos olhos. O homem não precisava comer daquela única árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo que ele tinha para sobreviver, Deus deu em abundância na vida dele. Isso eu posso aplicar para a nossa vida porque muitas vezes não nos falta nada. E nós ficamos olhando para migalhas, às vezes, que pode destruir tudo aquilo que Deus colocou em nossa vida. E assim foi com o homem, com Adão, nosso pai Adão, o primeiro homem. Tinha tudo, mas uma coisinha só que ele não quis, que ele não tinha, porque tinha que demonstrar a obediência à palavra de Deus, foi aonde surgiu o desejo. Se Adão não conhecesse jamais, não comesse jamais, ele conheceria o mal. Mas como comeu, ele provou do mal. Comeu, experimentou do mal.
porque o mal é desobediência. Desobedecer. E pagou um alto preço. Versículo 15. O trabalho era parte importante e digna de representar a imagem de Deus e servi-lo sem suor, veja bem, sem ervas daninhas ou maldição alguma. Então era algo importante e representava a Deus o trabalho. Agora imagine, o homem trabalhava com prazer, sem suor, sem erva daninha e sem maldição. Não tinha praga na sua lavoura, não tinha erva daninha, tudo dava certo. Era um prazer para o homem trabalhar. O trabalho, irmãos, existe desde o Éden. Para os preguiçosos de plantão, vai ter com a formiga. Glória a Deus. Porque vai ter trabalho no futuro também. Vai ter trabalho na nova terra e no novos céus. Novos céus e nova terra. Lá você não vai ficar sem trabalhar, e nem eu. Porém, lá vai ser como era no Éden. Sem suor, sem ervas daninhas ou maldição. Vamos ver o que está escrito lá em Apocalipse 22, 3. Está escrito assim: já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro está na cidade, e os seus servos o servirão. Assim como Adão e Eva, eles serviam a Deus com seu trabalho, sem suor, sem erva daninha, sem maldição, né? Era uma gratidão eterna ali servir a Deus. Serviremos a Deus também no novos céus e nova terra. Glória a Deus, maravilhoso isso, né? O homem, ele era guardião e administrador de suas maravilhas e de seus recursos. Tudo isso Deus colocou na mão do homem. Uma hora Deus chega e fala que não é bom. E aí nós estranhamos, porque até agora tudo que Deus fez era bom. Mas ele fala, não é bom. O que não é bom? Não é bom que o homem vive só. Quando Deus olha para o homem e vê o homem, e o homem ali dando nome aos animais, nós percebemos que o homem começa a procurar uma companheira para ele. Né? E isso é muito pedagógico da parte de Deus para o homem. Deus não trouxe a mulher para o homem num estralar de dedos, ou não fez a mulher junto com o homem, porque o homem teria que sentir falta dela. O homem teria que sentir necessidade dela. O homem teria que experimentar a solidão. O homem começa a experimentar a solidão, experimentar estar só e ter uma necessidade. Eu preciso de alguém que seja igual a mim. Eu preciso conversar com alguém que seja igual a mim. Eu não encontrei. Dentre todos os animais, não há nenhuma companheira para mim. Alguém que possa me ajudar. Né? E esse é o ponto, a igualdade do homem e da mulher. Deus já deu essa pedagogia para Adão, para que ele compreendesse que a mulher não era menor que ele, mas que a mulher era igual a ele. Né? E ele compreendeu muito bem isso, né? E quando nós olhamos esse cuidado de Deus, olhando para o homem e falava, ó, não é bom, Deus começa a ensinar Adão, começa a mostrar para Adão como que é a vida sozinha, e surge no coração de Adão, Deus adormece Adão. É um cuidado de Deus com a vida do homem. É uma comunhão tremenda entre Deus e o homem, e agora Deus agracia o homem com um presente para a vida dele. Nós vemos então que a solução de Deus para o homem foi um casamento, uma mulher, alguém que fosse idônea, igual a ele. Casamento é fonte de companheirismo e felicidade desde o princípio. A vida do homem não era completa. No capítulo 2, versículo 18. Vamos ler. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, ou alguém que seja igual a ele. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor
Deus os trouxe aos homens para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu, todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. E disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonhas de um do outro. Né? Então Deus traz esse presente. Eu imagino que quando Deus pôs Adão em profundo sono, ele foi lá, fez a Eva, pegou na mão da Eva e veio e entregou a Adão. E a hora que Adão olha, ele se surpreende. Esta sim indica que ele estava procurando. Esta sim indica que ele estava necessitado, ele estava se sentindo só e ele precisava de alguém para acompanhar ele, para administrar toda a terra, para crescer e multiplicar. Todos os animais eram dados a ordem, cresça e multiplica. Deus deu a ordem para o homem, cresça e multiplica. Não tem como eu fazer isso só. Adão deve ter pensado. Não tem como eu fazer isso só, não tem como eu encher toda a terra só, não tem como eu administrar toda a terra só, não tem como eu viver só aqui sem alguém que é igual a mim. Então Deus faz a Eva igual a ele e ele reconhece assim, essa assim é carne da minha carne e osso do meu osso, quer dizer, essa aí é igual a mim. Foi o primeiro poema da humanidade, irmãos. Glória a Deus. Adão se apaixonou à primeira vista. A Eva. Em 1 Coríntios 11, a Bíblia diz assim: No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, indicando a criação, também o homem nasce da mulher, indicando os nascimentos normais hoje, né, os nascimentos. Mas tudo provém de Deus. 1 Coríntios 11 demonstra que o homem e mulher têm papéis diferentes, porém em questão de qualidade são iguais. Né? A mulher, ela não poderia, por exemplo, ter passado por cima da autoridade do homem e sozinha ter comido aquela fruta primeiro. Mas assunto para o próximo vídeo. Né? Passando por cima da autoridade do homem, ela ficou só e vulnerável. Só, vulnerável e frágil. Não teve jeito. Aí ela caiu. Ter papéis não quer dizer que o outro é menor ou maior. Não é verdade? Na sua cidade tem um prefeito. O prefeito, na qualidade do papel que ele serve de prefeito da cidade, ele é maior que você em questão da cidade. Mas você e o prefeito são imagem e semelhança de Deus igualmente. Vocês não são diferentes, não é? Gálatas 3:28 fala assim: Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Homem e mulher são um em Cristo Jesus. Deus completa a raça humana ao formar a mulher a partir do corpo do homem. A ação de Adão reconhece sua íntima conexão com ela. Íntima conexão com ela. E o homem deve abandonar todos os relacionamentos familiares prévios e dedicar lealdade exclusiva à sua esposa. Veja bem, a Bíblia manda você honrar pai e mãe.
né? A Bíblia fala que você tem que ter os cuidados com os mais idosos, com as viúvas. Ninguém está negando isso. Mas a partir do momento que você se une à sua mulher, você e ela é uma só carne, é ossos dos seus ossos e carne da sua carne. Você e sua mulher se tornam um. E isso a Bíblia fala que é um mistério. O casamento, ele é um eco da comunhão da igreja com Jesus Cristo. É um eco vivo. O que ele representava no Antigo Testamento, o que ele representa hoje, é como se fosse, e é na realidade, o que é que acontece com os membros do corpo da Igreja de Cristo. Assim como o homem e a mulher se tornam uma só carne, Jesus tem seu corpo, que é a igreja, que é formada por membros, que somos nós. Nós somos um com Cristo, a Bíblia fala. Um com Cristo. Nós somos chamados na Bíblia de noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. O casamento, ele ecoava essa realidade espiritual da igreja que ainda não havia no Éden. A instituição igreja ainda não havia no Éden. Mas Deus, pedagogicamente, já estava querendo nos ensinar. Hoje fazemos parte de uma comunhão íntima, assim como um relacionamento. Adão e Eva, eles olhavam um nos olhos do outro, não sentiam vergonha, eram nus um diante do outro. É assim que temos que ser com Jesus Cristo hoje. Olhar nos olhos dele, ser verdadeiro com ele, sinceros com ele. Quem somos não está escondido aos olhos de Deus. Essa comunhão do casamento ecoava essa verdadeira comunhão que temos hoje com o Pai, com Deus, com o Espírito Santo. Essa comunhão que somos um com Deus hoje, um com Jesus, somos a noiva de Cristo. É tremendo e profundo isso. Paulo chamava isso de mistério. Efésios 5:24 fala assim, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos maridos. Maridos, amem sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pela lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Olha o que Paulo fala, este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Jesus Cristo, ele sustenta a nossa vida. Jesus Cristo, ele pagou um preço pelos nossos pecados e nos apresenta a Deus agora como puros e santos, lavados pela palavra. Veja bem, a obediência de Jesus à palavra de Deus nos trouxe santificação. E a obediência à palavra de Deus agora, de você que é marido, ou de você que pretende ter uma esposa, atrará a sua esposa a ser santa diante de Deus. Então, nós vemos muitas aplicações na nossa vida, assim como Jesus hoje nos sustenta como parte do corpo dele. Ninguém maltrata seu corpo, o versículo falou. Jesus não vai maltratar partes do seu corpo, sim vai sustentá-lo. Glória a Deus. Então, nós ficamos hoje por aqui, que essa união com Cristo esteja disposta a você mediante o sangue de Jesus que ele fez naquela cruz, pagou o preço e entregou a si mesmo pela sua vida, né? E essa união agora somos noivas de Cristo. Várias alusões. A Bíblia fala também das 2 virgens que eram noivas de Cristo, das imprudentes e das prudentes, né? E várias alusões sobre isso, várias
referências, na verdade, várias referências bíblicas dessa comunhão que temos com Cristo hoje. Deus abençoe tua vida, que Jesus Cristo esteja com você na sua casa, nesse momento, te trazendo força, te trazendo um renovo espiritual, te trazendo uma comunhão para que você possa beber cada vez mais da fonte da vida, né, da água que flui do trono de Deus, né, dessa comunhão espiritual muito grande que temos com Jesus Cristo, que está aberto para mim e para você. Amém? Glória a Deus, seja muito abençoado. Se você gostou, pode dar um like aí, o algoritmo desse YouTube, ele entende que é importante e passa para mais gente, para mais pessoas. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe a tua vida.